Mais uma vez chegando até você para outra apresentação do programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Como está você? Triste? Desanimado? Cabisbaixo? Pensando que é a pior das pessoas? Vivendo momentos de grandes dificuldades e até perdas, e até pensando que você não devia nem viver mais? Quero que você entenda uma coisa. Na vida, o próprio Jesus disse, tereis aflições, mas não perca o ânimo, não perca o entusiasmo, não perca a alegria de viver. Porque se você deixa que os problemas te jogam ou te joguem para baixo, você vai ficar essa pessoa pensando só no pior. Mas quando você lembra que tem um Deus que te ama e que está com você quando você está passando pelos momentos de dificuldade, Ele não deixou você. Ele não afastou de você, Ele está com você. Às vezes são circunstâncias que muitas vezes nós contribuímos para que elas acontecessem. Ou às vezes são outras pessoas que provocaram estas circunstâncias contrárias na nossa vida. Mas Deus está dizendo, eu continuo com você na alegria, na tristeza, no sucesso, no fracasso, na vitória, na derrota, em todos os momentos eu estou do teu lado, pronto para te ajudar, pronto para te abençoar, pronto para te guardar. E saiba, na vida nós estamos numa caminhada. Uma hora estamos descendo um vale, numa outra hora estamos subindo a montanha. E quando subimos a montanha, nossa visão se amplia. E quando descemos no vale, nossa visão fica limitada. Então, tem momentos que nossa visão fica limitada. A gente não vê possibilidade de vencer, não vislumbra uma oportunidade nova, pensa que não tem mais saída, mas não desista, continua na caminhada. Agora mesmo você sobe a montanha e aí você vai ver longe e vai entender que há uma saída nova, que há um caminho novo, que há uma solução nova. E é Deus que está com você, te levando a viver tudo isso. Durante o programa, eu faço 2 orações. Eu ministro uma mensagem bíblica. Eu conduzo você a viver experiências reais com Deus, conhecendo mais a Deus, aprendendo a confiar mais nele, exercendo fé viva nele, e desfrutando da paz que vem dele aos nossos corações. O próprio Jesus diz que a paz que o mundo oferece é passageira, mas a paz que ele nos dá é perfeita, é gloriosa, e ela produz em nós frutos extraordinários para vivermos uma vida melhor. A primeira oração que eu faço no programa é pedindo a bênção da recompensa na vida de todos os que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Eu confesso para vocês que se não fossem estas pessoas me ajudando, há muito, mas há muito mesmo, já teria parado com esta obra. Estou no ar há mais de 19 anos, hoje estou em 3 emissoras. E meu propósito é alcançar mais emissoras pelo Brasil afora, ampliar o nosso trabalho nas redes sociais. Mas você sabe que tudo isso custa muito caro. Agora mesmo eu estou com necessidade de comprar 2 câmeras novas. Não é de hoje, é muito tempo. Estou trabalhando com dificuldades para gravar o programa e as câmeras estão ultrapassadas, não comunicam mais a tecnologia com as linguagens de hoje. Não tem como, tem que viver. Eu estou me desdobrando para gravar o programa com uma câmera só, porque... E essa câmera é muito limitada, de 10 em 10 minutos tem que trocar a bateria, de tempo em tempo eu tenho que parar na gravação para olhar para um lado ou para o outro, coisas assim. E eu preciso comprar essas câmeras. E para isso eu preciso de recursos. Então eu peço a você que é um evangelista associado, por favor, não para de me ajudar.
A você que parou, se for possível, volta. A você que ainda não contribui com esse programa, venha contribuir. Você veja que aqui eu não falo de política, aqui eu não falo de proselitismo em qualquer área, eu não promovo o nome de ninguém, nem o meu, não estou interessado no meu nome. Meu interesse é o nome de Jesus, meu interesse é a obra de Deus, meu interesse é a salvação da tua alma, meu amigo, minha amiga. É esse o meu propósito. Eu poderia estar passeando, fazendo outras coisas, mas não. Todos os dias estou aqui, envolvido com este trabalho tão importante que eu julgo que... Olha, teve um tempo que eu levantava de madrugada, 5h30 da manhã, para fazer o programa. Hoje já consigo chegar mais tarde, porque dado um programa em uma emissora sai às 5h30 da manhã, então eu tenho que gravar um dia antes. Então todos os dias eu estou envolvido, ou eu, o pastor Welton, estamos envolvidos nisso para contribuir com o bem-estar de vocês. Então, eu acho que eu não peço muito, eu não estipulo valor, você pode contribuir de acordo com a sua possibilidade. Se tem mais, pode contribuir com mais. Se tem menos, pode contribuir com menos. Se não tem nada, não contribua com nada. Mas, juntos, nós vamos fazendo esta obra. Então, eu estou com essas necessidades, por isso eu estou pedindo a vocês para virem somar comigo neste propósito. Tornar-se um evangelista associado. Se você tem o WhatsApp, você vê 2 números de telefone aí, um é o fixo, o outro é o WhatsApp, você passa uma mensagem pelo WhatsApp e diz, eu quero ajudar o pastor Gentil nesta obra. Meu pessoal vai entrar em contato com você e você vem me ajudar para que eu possa comprar esses equipamentos e possa manter o programa no ar. O desafio maior é esse, porque falta de equipamentos, falta de tecnologia, eu vou quebrando o galho daqui e dali e tal, mas para manter o programa no ar, se eu parar de pagar a televisão, eles me cortam lá. Então eu tenho que continuar mantendo em dia e graças a Deus nesse tempo todo nós estamos rigorosamente em dia com todos os compromissos e eu conto com seu apoio. Conto com a sua ajuda. Olha, francamente, eu gostaria de não precisar falar de dinheiro aqui no Falando ao Coração, mas eu fico entre a cruz e a espada. Se eu paro de falar de dinheiro, aí não entra a contribuição, eu tenho que parar com o programa. Então eu prefiro continuar falando em dinheiro, pedindo a vocês para me ajudar, do que ter que parar com o programa. E assim o programa continua. Estou nessa luta há mais de 19 anos e, se Deus me permitir, eu vou continuar nela enquanto Ele permitir, claro. Então eu conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. Você de perto, você de longe, mesmo que você não me assista todos os dias, mas hoje deu certo de assistir, saiba, de segunda a sexta-feira eu estou aqui abençoando vidas, vendo pessoas sendo salvas, libertas, transformadas, vendo pessoas desistir de suicídio e tantas coisas pelo poder da palavra de Deus que dá vida e que dá razão de viver. Então eu conto com seu apoio, conto com seu apoio. Então, a primeira oração que eu faço é pedir a bênção da recompensa na vida de vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. E a segunda oração é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar você no momento que estará orando comigo, vou apresentar todos os nomes que chegam para mim, e caso você queira colocar o seu nome no altar da intercessão, ou o nome de uma outra pessoa, você tem os telefones aí, tem o fixo, tem o WhatsApp, passa uma mensagem por escrito com o WhatsApp, ou então, se não tem o WhatsApp, liga no fixo em horário de funcionamento da igreja, e nós vamos orar juntos e a glória de Deus vai manifestar, o poder de Deus vai operar, o milagre vai acontecer e a vitória vai chegar para você de maneira especial e de maneira gloriosa também. Conto com todos vocês, tanto no altar da intercessão, como nas contribuições do programa, e daqui a pouco eu vou ministrar uma palavra bíblica. Eu espero que vocês todos estejam atentos, me ouvindo, me assistindo e sendo ricamente abençoados por Deus. Preste atenção numa coisa. Há 934 semanas eu proponho aqui as campanhas dos Salmos. E o salmo dessa semana é o Salmo 81. Salmo que eu gostaria que você fizesse essa campanha. Leia o Salmo 81, olha, 20 vezes por dia durante 5 dias. 100 vezes no total. E você será ricamente abençoado e abençoada por Deus. Faça a campanha para você, faça a campanha para outra pessoa
e veja a boa mão de Deus estendida, operando maravilhosamente na vida de todos. Outro detalhe importante que eu quero falar com você é que hoje é quarta-feira, e quarta-feira, 7h30 da noite, pontualmente, inicia o nosso culto, e gostaria de ter você participando. Se é possível, venha presencialmente. Não é possível, assista pelo YouTube e viva bênçãos maravilhosas. Passa no YouTube, passa no Instagram, mas eu falo no YouTube porque lá você pode inscrever-se no nosso canal, pode dar o seu joinha e isso valoriza o programa. Então eu conto com o seu apoio, conto com a sua participação, conto com a sua presença, conto com a sua oração, conto com a sua contribuição, conto com a sua audiência no programa a cada dia. Eu quero ministrar nesta hora uma mensagem bíblica ao coração de cada um de vocês. Eu quero falar sobre o valor de uma frase. O valor de uma frase. Pensemos em frases célebres que foram ditas no transcorrer da história humana. Por exemplo, Dom Pedro I bradou do Ipiranga uma frase que ficou marcada como a frase que libertou o Brasil debaixo do colonialismo português. Quando ele disse independência ou morte. Naquela hora, aquela frase foi proferida para dizer a partir de agora o Brasil é um país livre. E até hoje precisamos continuar bradando com esta frase, para que verdadeiramente possamos ser livres de todo o mal que querem plantar no Brasil, destruindo família, destruindo valores, destruindo princípios, destruindo costumes, destruindo situações que só trazem vexame, só trazem tristeza, só trazem dor. Mas outras frases famosas nós conhecemos no transcorrer da história. Ser ou não ser, uma frase célebre. Outras, como estas, também têm sido ditas no transcorrer da história. Bartimeu um dia, sentado à beira do caminho, sendo cego, viu Jesus passar. Quando tomou consciência de que era Jesus, ele disse a seguinte frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então estas frases ditas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, têm valores extraordinários. Exercem influências profundas porque elas falam de um propósito, elas falam de um objetivo, elas falam de um compromisso, elas falam de uma fé viva em Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Davi, certo dia, e está no Salmo 11, versículo 1, ele disse a seguinte frase: no Senhor confio. Ao escrever este salmo, ele abre o salmo dizendo esta frase, célebre frase, importante frase, maravilhosa frase, porque é uma declaração. Eu não confio no braço forte do ser humano, apesar de que pode fazer muitas coisas. Eu não confio na força intelectual do ser humano, apesar de que pode criar, fazer, inventar e proporcionar várias experiências. Eu não confio nas coisas da terra, apesar de que elas são fortes. Eu não confio na força de uma arma, eu não confio na capacidade de uma liderança, mas eu confio no Senhor. No Senhor eu confio. Então, Davi, ao dizer isso, ele estava dizendo, olha, para mim Deus está acima de tudo. Para mim, Deus está à frente de tudo. Para mim, Deus está em primeiro lugar. E lembrando que o próprio Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Davi, ao pronunciar esta frase, ele está fazendo uma declaração de fé, uma declaração de compromisso, uma declaração que vaza na história como um princípio importante que nunca pode ser mudado. Nós temos que confiar em Deus. Nós podemos acreditar em forças as mais diversas, mas quando se fala de confiar, aí nós temos que confiar em Deus, porque Ele vai respaldar esta confiança e nos dar experiências reais, importantes e gloriosas nesta caminhada
do dia a dia que desenvolvemos. Quando eu olho para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, isso lembrando alguns fatos importantes da vida de Davi, eu vejo Deus falando para Samuel. Samuel, vai à casa de Jessé e unge um dos filhos dele para ser rei em Israel. Deus, vocês sabem que concordou com o povo quando o povo pediu um rei. E o povo pediu o rei e não deixou Deus escolher o rei. O povo escolheu o rei. E escolheu Saul. E Deus, já que vocês querem, já que vocês escolherem, então eu vou confirmar. E confirmou Saul como rei de Israel. Agora Deus, depois de tantos anos de Saul no reinado, fazendo tantas coisas erradas, fazendo o que não devia e deixando de fazer o que devia fazer, Deus cansou de Saul. E Deus chama Samuel e diz, olha, até quando você vai continuar mantendo apoio para Saul? Eu tenho rejeitado Saul como rei de Israel. Então vá na casa de Jessé e lá você vai ungir um dos filhos dele para ser rei em Israel. Veja que quando Samuel recebe a ordem de Deus, Deus diz para ele, vá na casa de Jessé e unja um dos filhos. Às vezes eu pergunto, por que Deus não disse logo para Samuel que ungisse Davi, rei de Israel? Porque muitas vezes Deus dá a indicação do caminho e deixa para abrir a porta depois. Nós, seres humanos, somos muito imediatistas e queremos que Deus já fala tudo. E talvez se Deus falasse antes para Samuel, podia falar para alguém no caminho, eu estou indo na casa de Jessé ungir o filho Davi, a rei de Israel. Mas Deus não queria que as coisas acontecessem na hora certa. Agora, olha a atitude de Samuel. Samuel, ele não pergunta para Deus qual dos filhos de Jessé. Não, ele não pergunta. Porque ele também era da mesma linha, de que Deus dirige todas as coisas e no momento certo ele vai abrir a porta. Então eu preciso entender essa estratégia de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes, dependendo da situação, ele já abre logo o leque e fala tudo. Mas dependendo da situação, ele deixa as coisas à prestação. Ou seja, uma coisa em cada momento, em cada situação. Ele vai só abrindo portas, mas a necessidade é que eu creia que Deus está comigo, dirigindo, e Ele vai prover todas as coisas. Então, quando Davi diz, no Salmo 11, que ele confiava em Deus, no Senhor eu confio, é assim que deve ser pautada a nossa vida cristã, confiando em Deus que Ele dirige todas as coisas. Saul então perguntou para Deus, Senhor, mas se alguém me perguntar no caminho onde eu vou ter que dizer, eu vou na casa de Jessé. E se me perguntar o que eu vou fazer lá, eu vou ter que dizer, eu vou ungir um dos filhos dele. Como que eu faço? E aí Saul fica sabendo disso, vai mandar me matar antes de chegar na casa de Jessé. Porque o Saul estava totalmente desviado, pronto para matar, fazer o que fosse necessário para manter no poder. Infelizmente, as pessoas se apegam tanto ao poder que depois que assume, faz o que às vezes até o diabo duvida que poderia fazer justamente para manter no poder. Mas voltemos aqui à situação. E aí Deus diz, tá bom, Samuel, faz o seguinte, quando perguntarem para você o que você vai fazer na casa de Jessé, você diga, vou lá sacrificar. Então, no meio do caminho, você pega um boi, leva e lá prepara o sacrifício. Mas o seu propósito lá é ungir a Davi. Só que não precisa dizer esse detalhe, só diga. Alguém te perguntou o que você vai fazer na casa de Jessé, Samuel? Aí eu vou sacrificar. Sabe que muitas vezes nós podemos e devemos guardar certos segredos para o momento certo? E quando as pessoas nos perguntam se você está fazendo a obra de Deus, fala, vou fazer a obra de Deus. Não precisa falar o que você vai fazer. Estou fazendo a obra de Deus, ou vou fazer a obra de Deus, foi o que Deus disse para Samuel. Samuel chega na casa de Jessé e ali mata o boi, prepara o sacrifício e vai conversando com Jessé, dizendo, eu vim aqui para ungir um dos teus filhos para ser rei, daqui a pouco vou chamar um por um, você prepara todas as coisas, e Samuel está ali, e chegou o momento, tudo já encaminhado para o sacrifício, e aí o pai de Davi, que é Jessé, diz para Samuel, olha, os filhos estão todos aí prontos para
o Senhor escolher qual deles será o rei de Israel. Aí veio o primeiro filho. Quando o primeiro filho surgiu diante de Samuel, Samuel pensou, esse aí tem cara de rei, tem andado de rei, tem perfil de rei, olha só, rapaz bonito, grande, forte, está perfeitamente dentro dos parâmetros humanos de um rei. Aí Deus diz para ele, Samuel, você vê o exterior, eu vejo o interior. Olha só que maravilha, né? Às vezes alguém pensa assim, eu não consigo nada, sou baixinho, sou gordo, sou magro, sou feio, sou isso, sou aquilo. Mas Deus não está olhando o seu exterior, Deus está olhando o seu interior. E quando Deus precisa de alguém, Ele não vai avaliar pelo exterior, mas pelo interior. E aí, não é esse Samuel. Aí veio o outro, passaram todos os filhos presentes e nenhum deles, Samuel recebeu autorização de Deus para ungir rei de Israel. Samuel, por certo, ficou preocupado. E agora? E agora? Os filhos passaram, eu não cumpri o meu papel, e o tempo está passando, e como vai ser? Aí ele vira para Jessé e pergunta, escuta, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé diz, olha, não acabaram, porque resta o menor, e o menor está no campo, trabalhando, cuidando das minhas ovelhas. Então chama o menor, porque nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto não cumprir o que eu vim fazer aqui hoje, que é ungir um dos teus filhos. Aí chamaram Davi, de repente chega aquele menino, não era muito alto, mas diz a Bíblia que era um menino já formado, e chega um menino, e Deus diz no coração de Samuel, é este que eu tenho escolhido para ser rei em Israel. Oh, que maravilha! Então, Davi, naquela hora chega, se apresenta, Samuel manda que ele ajoelhe ali, derrama sobre ele o azeite e unge Davi, filho de Jessé, para ser rei em Israel. Para ser o rei segundo o coração de Deus. Para ser um instrumento de Deus naquela nação, para tirar aquela nação do sofrimento, da escravidão e de tantas coisas e trazer um tempo novo para aquele povo. Veja, Davi é ungido rei. E alguém agora pergunta, e aí Davi, que dia assume o reinado? Sabe que levou um tempo enorme, de 18 anos, para que Davi assumisse aquele reinado? Mas Davi não desistiu? Não, porque ele confiava em Deus. E quem confia em Deus sabe que tudo acontece na hora de Deus e não na nossa hora. Por certo, Davi, nesse período de 18 anos, era interceptado nas avenidas ou nas estradas ou lá no campo pelos colegas pastores ou mesmo na sua cidade ou até pelos seus irmãos. E aí, Davi, Samuel te ungiu rei, você até hoje não assumiu? Será que aquilo foi fake? Será que não valeu? Será que não vai dar certo? Davi disse, está nas mãos de Deus, no Senhor eu confio. No momento certo, vai dar certo. No momento certo, eu vou ser confirmado. No momento certo, eu começo a reinar. Passa-se um ano, passam-se 2 anos, 5 anos, 10 anos. E os irmãos, e aí, Davi? Até hoje, hein? Ei, alegria de pobre dura pouco. Coisas assim que os pessimistas sempre trazem para aqueles que têm esperança, para aqueles que têm otimismo, para aqueles que têm uma vida de entusiasmo, para aqueles que têm planos importantes na vida. E Davi foi administrando tudo isso e sempre dizendo, eu confio no Senhor. 17 anos se passaram e nada aconteceu. E aí, Davi, como vai fazer? Eu continuo confiando no Senhor. Aí completa-se 18 anos e Davi assume o reino, assenta-se no trono, começa a governar, torna-se no homem segundo o coração de Deus, torna-se num símbolo importante que até hoje é representado por uma estrela na bandeira de Israel, torna-se numa linha de sucessão como alguém que é precursor de Cristo. Cristo veio da linhagem de Davi, tornou-se num grande homem. Teve grandes vitórias, venceu um leão, venceu um urso, venceu Golias,
Tudo porque confiava no Senhor. Tinha habilidades? Claro que tinha. Tinha preparo? Claro que durante esse tempo ele se preparou, mas ele sabia que a confiança final da vida dele estava em Deus. Ele tinha confiança no seu braço certeiro para jogar uma pedra e acertar o Golias, mas sabia que Deus iria turbinar essa pedra para que Golias pudesse ir ao chão. Ele tinha certeza de que com a sabedoria dele, com a graça dele, aquilo que aprendeu no campo cuidando das ovelhas, ele administraria o povo daquela nação. Mas sabia que se Deus não quebrantasse os corações, nada aconteceria. Ele sabia, por exemplo, como escrever como ninguém, fazendo salmos e louvando e adorando a Deus, mas isso na sua capacidade humana, ele sabia que dependia da capacidade divina. E ele sabia tanto que ele disse, no Senhor confio. Veja, o sucesso de Davi está em confiar em Deus. As bênçãos que Davi deixam para todos nós é porque confiava em Deus. O exemplo que Davi nos dá é porque confiava em Deus. E é isso que eu quero deixar no coração de cada um. Veja o valor desta frase, no Senhor confio. Para Davi foi uma bênção indescritível de grande que é. E para você vai ser na mesma linha. Seja alguém que confia em Deus e as bênçãos serão grandes, preciosas e maravilhosas no seu viver diário. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou clamar a Deus a favor de todos vocês. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, Deus de Davi e de tantos personagens importantes da história. Deus que cumpre a palavra prometida, Deus que realiza obras portentosas e gloriosas, Deus que nunca decepciona aqueles que nele confiam. Ó Pai, obrigado por todas estas bênçãos. E é no nome de Jesus que eu falo contigo nesta hora. Estendas as tuas mãos para curar, para libertar, para abençoar, para fortalecer todas estas pessoas. E que elas possam cada dia crer, confiar e servir a Ti com alegria. E que a confiança delas em Ti nunca seja abalada. Por isso revela a cada coração o Teu propósito. Pelo Teu Espírito confirma em cada vida a Tua vontade e estabelece, Senhor, pontos importantes de comunhão entre Ti e todas estas pessoas. Abençoa cada uma delas, curando e libertando, e que a cada dia vivam uma vida feliz, abençoada e vitoriosa. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido para vocês. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.